Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mistérios Sombrios. Eu sou a Duda Caroline e hoje eu vou relatar uma história pra vocês que parece ficção. É uma história de uma seita que acabou em morte. Então, se você se interessar por seitas, essa é uma ótima história. Mas antes de mais nada, né, eu não tava colocando isso nos vídeos, mas por favor, deixem o like de vocês, comentem aqui no vídeo. Isso ajuda o canal a engajar, ainda mais que o canal acabou de começar. Gente, quero começar esse relato aqui com uma comparação. O que vocês acham que poderia levar uma mulher assim, terminar seus dias super jovem assim? Bom, dá pra escolher milhões de teorias, né? Mas a questão aqui não é teoria, é fato. O que deixou a nossa personagem do caso de hoje, Amy Carson, morrer tão jovem dessa forma foi nada menos, nada mais que uma seita que ela mesma criou. A personagem central da nossa história se chama Amy Carson. Ela nasceu em Dallas, no Texas, e ela sempre foi uma criança nota 10. Segundo a mãe dela, ela tirava 10, ela era muito estudiosa, inteligente, ela era muito carismática, mas também uma pessoa muito persuasiva. Mas a vida pessoal dela era bem instável. Ela tinha 2 filhos, que ela teve muito jovem, e os relacionamentos amorosos dela eram super frustrados, com idas e vindas, diversas pessoas diferentes. A Amy, ela tinha um histórico de ter sofrido violência física quando criança. Os pais dela se separaram e o pai dela acabou casando novamente. A madrasta dela, né, quando ela frequentava a casa do pai, acabava maltratando ela fisicamente, psicologicamente, um abuso emocional. E talvez isso tenha desencadeado o fato dela começar a usar drogas muito cedo. Ou abrir os olhos para esse mundo espiritual. Então foi aí que tudo começou. A Amy, ela gostava muito de falar sobre espiritualidade, sobre filosofias da nova era, sobre alienígenas, enfim, todos esses assuntos aí permeiam, né, essa filosofia da nova era. E ela acabou entrando em chats na internet para conseguir encontrar pessoas que tinham os mesmos interesses que ela. E isso foi ficando cada vez mais forte nela. A família dela relata de que achavam que ela estava tentando se encontrar de alguma forma, que ela estava evoluindo mesmo espiritualmente, mas que a coisa não passaria daí. Porém, numa noite de jantar familiar, em que a família saiu para jantar todos juntos, a Amy, no decorrer da noite, acabou tendo um tipo de frustração ali na conversa com os familiares, levantou sem dizer nada pra ninguém e foi embora. Eles acharam que ela tinha ido pra casa, né, que ela tinha ficado ali chateada com o desenrolar da conversa, mas quando chegaram em casa a Amy não estava mais, né, então os filhos dela estavam com a avó, a mãe materna dela. A irmã dela também não conseguia mais contatar ela de forma alguma. Depois se descobriu que a Amy, na verdade, tinha ido embora pra não mais voltar. Durante esse tempo que ela estava nesses chats, bate-papos ali com o pessoal da espiritualidade, ela conheceu um homem bem mais velho que ela. Cultivava ali um tipo de espiritualidade no qual ele se designava como Deus Pai. E aí, então, em conversa com a Amy, ele falou que possivelmente a Amy era a deusa mãe, né? A mãe deusa. E os dois resolveram marcar de se encontrar pessoalmente. Só que eles nunca tinham se visto antes, quando a Amy simplesmente largou tudo pra ir se encontrar com esse cara. E os dois acabaram se casando e cultivando ali o início dessa seita que se chama Love Has Won, que é meio que como o amor venceu, né, em tradução livre pro português. E foi assim que eles começaram a seita. Ela abriu mão de tudo realmente, da família, dos filhos, dos amigos, do trabalho que ela tinha na época, pra se aventurar. Ela foi encontrar, então, esse homem e os dois juntos casaram e começaram a cultivar ali essa ideia de espiritualidade juntos, né? Em tese, ela era a mãe deusa e ele era o Deus Pai, mas ela era a criadora de todas as coisas. É como se ela tivesse reencarnado nessa vida dela como essa mãe deusa, né? E que em outras vidas tinha sido Jesus Cristo, Joana d'Arc, Cleópatra, enfim, várias pessoas ali de importância histórica, e que nessa ela veio em formato de pessoa normal, né, como uma pessoa assim, tinha que descobrir a espiritualidade para poder ascender como mãe Deus. Os dois acabaram criando então essa comunidade chamada Love Has Won. No início eles não tinham seguidores, eles não tinham nenhum tipo de igreja, nem nada desse tipo, e como a era já era muito informativa nas redes sociais, a Amy acabou abrindo um canal no YouTube, onde ela e o marido dela, naquela época, falavam justamente sobre essas questões, né, de alienígenas, de espiritualidade, de anjos, de mãe deusa, de Deus Pai, esse tipo de coisa. Então,
Conforme o tempo foi passando, né, ela fazia lives diariamente, o público, os seguidores dela foram aumentando na internet, pessoas que compactuavam com a ideia, que tinham os mesmos pensamentos que a Amy. Uma parte muito curiosa sobre essa seita é que os guias espirituais da Amy não eram guias espirituais assim normais, como outras religiões que tratam a espiritualidade, né? Os guias dela, ela chamava eles de galácticos, e eram pessoas já falecidas, pessoas como, por exemplo, o Robbie Williams, aquele ator famoso, né? O John Lennon, enfim, pessoas assim. Eu vou deixar uma imagem aí do quadro dos galácticos. E o mais interessante é que só existia uma pessoa viva, que era esse orientador espiritual dela, que era ninguém menos que Donald Trump. Até agora eu não entendi. Enfim, bem estranho. Mas esses eram os galácticos, então eram os guias espirituais que passavam as ordens pra ela, que passavam a verdade pra ela, enfim, quando ela tava ali em conexão com ele. E assim, a seita Love Has Won acabou ganhando seguidores, não só na internet. Aos poucos, pessoas abandonaram a faculdade, a família, enfim, o emprego, tudo que eles tinham, para vir viver com a Amy, né? Juntar ali, criar essa comunidade em torno desses preceitos da seita. As pessoas foram chegando, ficando ali, alguns vieram até com os filhos, mas era muito importante que elas não tivessem mais contato com a família terrena delas. Então todo mundo que entrava ali pra seita podia morar na casa onde a Amy morava, mas não podia ter contato mais com a sua família. E assim muitas pessoas foram realmente cortando os laços com a família para permanecer perto dela. Ela era realmente cultivada como uma deusa, né? Ela não fazia absolutamente nada. Eles faziam tudo por ela, eles limpavam toda a casa, eles cozinhavam pra ela, alguém cuidava dos cabelos dela. Enfim, a Amy ficava o dia inteiro dentro do quarto dela na internet, e ao mesmo tempo recebendo ali essas orientações dos guias espirituais quando ela dormia, porque na seita não era bem aceito dormir, porque diziam que isso drenava suas energias e você ficava com as energias muito baixas durante o período do sono. Então tinham que permanecer o máximo possível acordados, mas ela sim podia dormir, vejam bem, ela sim podia dormir, porque era neste momento que ela tinha contatos com os galácticos, né? Então ela vivia muito ali dentro do quarto dela, como um ser mais intimista, enquanto os seguidores, nem todos tinham acesso facilmente a ela, existia uma hierarquia, mas alguns que eram mais próximos, então cuidavam de várias coisas físicas para ela, de necessidades básicas, enfim, esse tipo de coisa. Ela também costumava dar aulas, ensinamentos aos seguidores dela. Às vezes ela fazia reuniões nas salas das casas que eles tinham, e outras vezes no quarto dela, e eles sentavam aos pés dela para ouvir ali os ensinamentos da mãe deusa, né? Só que com o passar do tempo, essa comunidade foi ficando muito grande para viver na mesma casa, só que acabou também surgindo o primeiro problema deles, que era dinheiro. Então a Amy, ela contratou uma pessoa que se chamava Arcanjo Miguel para administrar as finanças, e todos os seguidores ali da seita precisavam se dedicar a espalhar a palavra da seita, né? Espalhar a palavra ali do amor nas redes sociais, então em lives diárias no YouTube, em outros streamings, enfim, para que eles pudessem arrecadar dinheiro com essa promoção ali da seita. Além disso, eles vendiam coisas na internet, criaram essa loja que vendia coisas como velas, pedras, cristais, enfim, e até uma água espiritual que eles mesmos faziam, que era uma água milagrosa. Então eles recusavam totalmente a medicina, né? Eles focaram em autocura, produtos que eles desenvolviam para os seus seguidores. A questão aqui, gente, já começa a... Porque assim, de início são pessoas que acreditam no mesmo contexto de vida, vivendo juntas, se ajudando. Mas aqui começa a entrar já o perigo da coisa toda, porque essa água que eles desenvolviam para a cura, ela nada mais era do que prata coloidal. E a prata coloidal é uma substância que pode apresentar muitos perigos para a vida das pessoas. E vocês vão entender isso mais pra frente. Com o tempo passando, mais pessoas chegando, eles foram ganhando sim mais dinheiro, se mudaram para uma casa maior, depois se mudaram para outro local aonde eles acabaram construindo ali, né, a casa deles, aonde era a base deles mesmo, que era no Colorado. E eles foram criando assim como se fosse cabanas aonde todas as pessoas viviam e estavam ali juntas e seguiam a Amy para onde ela fosse. E por muitas vezes ela dizia receber contato com os galácticos, dizendo que eles precisavam mudar de tempos em tempo de casa. E não só de casa. A Amy também mudava de parceiro frequentemente. Então ela abandonou o outro deus pai que ela tinha, né, que era o primeiro marido dela, e recrutou
um garoto mais jovem, mais bonito, pra ser o próximo Deus Pai. Quando ela simplesmente se sentia enjoada desse parceiro sexual e espiritual, ela trocava por outro, e assim a Amy teve diversos companheiros ao longo da seita ali, que eram os deuses pai, né? Porém, ela permanecia. Os companheiros dela podiam ser trocados, mas ela permanecia como a figura principal, a deusa mãe, e ela podia sim escolher trocar de parceiro quando ela quisesse. Eles tinham que aceitar isso, né, de que eles não eram mais o deus pai principal, e ela escolhia outro. Muitos, no decorrer do tempo, acabaram indo embora, outros continuavam na seita, regressando para cargos mais inferiores. E aí, como vocês devem imaginar, várias coisas acabaram surgindo, como dificuldade de comunicação, pois o grupo foi ficando grande, dificuldades financeiras e todo tipo de coisa que uma comunidade não bem estruturada e com regras mais brandas possam se desenvolver. Por exemplo, todo mundo que contrariava qualquer ideia da Amy, ela era banida do grupo, pois diziam que essa pessoa estava com energia muito baixa e só pessoas com energia muito alta podiam fazer parte do grupo e procurar a Amy. Enfim, com o passar do tempo, as pessoas acabaram fazendo dietas, porque a Amy, ela chegou à conclusão de que, na verdade, se alimentar de forma extravagante ou tal coisa do tipo, não era a mesma coisa pro grupo ali espiritual. Então eles tinham que fazer jejuns enormes, né? Mas a Amy podia solicitar aquilo que ela quisesse, na hora que ela quisesse, e eles tinham que cozinhar pra ela. Por exemplo, parmegiana, almôndegas, enfim, eles tinham inclusive um livro de receitas só com receitas que a Amy gostava e eles cozinhavam. Porém, com o passar do tempo, a Amy foi começando a ficar muito autoritária. Por diversas vezes, mesmo em lives, quando o grupo espiritual ali, né, dos seguidores estava em live, dava pra ouvir de fundo ela xingando muitos deles, dizendo que eles eram uns imprestáveis, que eles não faziam o direito que ela queria. E aí, no final das contas, ela sempre acabava colocando a culpa nos Galácticos, porque ela disse que ela estava possuída pelo espírito deles naquela hora, e que eles não eram tão bondosos quanto a Amy. Quais coisas eles podiam fazer, assim, né, deliberadamente? Eles podiam usar muitas drogas, podiam beber álcool, enfim, tudo isso era parte ali da autodescoberta espiritual deles. E a Amy, ela realmente era uma mulher que bebia muito, todos os dias, até cair. Porque era como ela achava que acendia, né, essa superioridade dela. Então foram anos de abusos de drogas sintéticas, anos de abusos de álcool. E claro, a Amy, ela, por ser a figura central da seita, ela acabava consumindo mais que todo mundo. Como ela ditava as regras e que ela era totalmente contra a medicina tradicional, ela, mais do que ninguém, tinha que ser orientadora da medicina alternativa que eles mesmos criavam. Então ela consumia muita prata coloidal para qualquer tipo de problema que ela tinha, para dar o exemplo de que aquela sim era a cura. Com o passar do tempo, a Amy foi começando a desenvolver alguns problemas físicos mesmo, algumas doenças, né? E foi deixando ela cada vez mais fraca. E quanto mais fraca ela ficava, mais as pessoas se uniam ali em torno dela para tentar ajudá-la. E o consumo da prata coloidal dela se tornou algo assim muito exacerbado. Então, num determinado momento, a Amy foi ficando totalmente vulnerável e muito debilitada. Nessa fase que ela estava debilitada, o parceiro dela, o Deus Pai, ele era um homem muito prendido das coisas espirituais e mais terreno do que qualquer outros ex-parceiros da Amy, né? Então, por um tempo ela até deixou dele, depois ele reencontrou ela, os dois ficaram juntos de novo. Mas ele era uma pessoa dita pelos outros integrantes ali da seita como uma pessoa muito ríspida, uma pessoa que se importava muito com dinheiro, uma pessoa que fazia mal pra Amy, uma pessoa que era muito agressiva com os discípulos. Então tudo isso, alguns dos integrantes do grupo passaram a achar que as doenças da Amy, ali, aquela debilitação dela física, vinha da baixa energia do Deus Pai, e começaram a não querer mais ele dentro da seita, se desentender com ele. Mas a Amy, claro, continuava gostando dele de qualquer forma, então ela continuava com ele. E assim eles foram passando de cidades em cidades, de estados em estados, e a Amy foi ficando cada vez mais debilitada. Chegou num determinado momento que ela já não conseguia mais andar porque ela não tinha forças. Os outros integrantes ali dizem que ela vomitava dia e noite, então ela não conseguia ingerir nenhum tipo de comida, e cada vez mais ingerindo mais e mais a água milagrosa, que era a prata coloidal.
Eu não sei se vocês sabem, mas a prata coloidal, se consumida em grande quantidade, ela começa a alterar a cor da pessoa, né? Ela não só deixa a pessoa debilitada por conta ali de todo o peso que ela tem no organismo, mas ela também começa a mudar a cor da pessoa. E a Amy, ela foi começando a adquirir uma cor diferente da cor natural da pele dela. Ela foi ficando meio cinza, uma cor meio chumbo, meio azulada. E aí, aqui eu vou deixar as fotos pra vocês darem uma olhada. É algo realmente assustador. E ela não conseguia perceber que era aquilo ali que estava matando e debilitando ela. Nem os seguidores. Eles achavam que, enfim, por ela ser um ser espiritual, por ela ser um ser divino, por ela ser um ser superior, aquilo ali que estava acontecendo era a forma de ascensão dela. Eles não acreditavam na morte da líder deles. Eles achavam que ela não morria. Que ela, se um dia ela morresse, ela iria ascender, se tornar uma pessoa ali superior, quase como um espírito que coordenava tudo. Como uma das últimas passagens que o grupo teve, eles receberam a mensagem de um dos espíritos galácticos que a Amy transmitiu, dizendo que eles deveriam ir para o Havaí. E lá eles foram. Quando eles chegaram no Havaí, a seita já estava muito divulgada na internet, várias pessoas conheciam, enfim. As pessoas que moravam no Havaí fizeram um protesto gigante para que a seita não permanecesse lá, que eles não continuassem lá. Falaram com o prefeito, fizeram abaixo-assinado, enfim, várias coisas. Eles tinham muito medo de que pessoas ali da comunidade se juntassem à seita. Além disso, no período que eles estiveram no Havaí, a Amy, ela se colocou como a Deus Pele, que é uma deusa muito cultivada lá no Havaí, como sendo a deusa dos vulcões. Então ela assumiu pra ela esse título, né? E o pessoal do Havaí ficou muito revoltado, tanto que eles conseguiram expulsar a Amy e todos os seguidores da seita de lá. Então eles tiveram que sair do Havaí. E nisso a Amy foi ficando cada vez mais frustrada. Ela dizia frases como: eu só faço bem e todo mundo me odeia, a humanidade não consegue entender de que eu sou a líder deles. Enfim, ficando cada vez mais debilitada fisicamente e psicologicamente também. Acabou que a Amy, ela acabou falecendo num hotel quando o grupo estava de passagem. E, gente, aqui a coisa começa a ficar bem estranha, tá? Mais estranha ainda. Eles cultivaram o corpo dela morto dentro do hotel uns 5 dias. Então eles entravam e saíam, ela tava deitada lá na cama, até vou deixar algumas imagens aqui que são bem fortes, tá? O corpo dela tava ali apodrecendo e eles cantavam, dançavam, dormiam com ela. Então, quando o hotel começou a achar estranho o fato de não ver mais a Amy viva e o fato de o pessoal do grupo ali próximo dela não deixar ninguém entrar no quarto pra limpar, enfim, todo esse tipo de coisa, eles começaram a suspeitar de que a Amy pudesse estar sem vida. Principalmente pelo jeito, né, pelo estado condicional físico que ela chegou no hotel. Então, o que eles fizeram de madrugada? Eles pegaram um carro, colocaram a Amy dentro e foram para uma parte de floresta, onde eles decidiram acampar por 12 dias. Com o estado do corpo dela em decomposição. Então lá eles faziam fogueira, eles cantavam, dançavam, e tudo com o corpo dela. Enfim, até que em um determinado momento eles achavam, na verdade, que os galácticos vinham buscar ela. E tem vídeos sobre isso deles olhando pro céu e dizendo: ah, a nossa líder tá pronta, né? A nossa mãe deusa tá pronta, venham buscar ela. Como eles perceberam que ninguém vinha, como nenhuma nave espacial buscar ela, eles decidiram voltar para a comunidade no Colorado, aonde eles estavam, né, onde a maior parte do grupo estava. Então eles viajaram até o Colorado com o corpo dela, e chegando lá, eles criaram um santuário. Aonde era o quarto da Amy, eles colocaram várias pisca-pisca de Natal, várias coisas coloridas, colocaram o corpo dela na cama e cobriram ela com um monte de cobertores e pisca-pisca, possivelmente porque o cheiro devia estar assim, insuportável. Então eles rodearam ela de cobertores, cabeça, tudo, só deixaram os olhos dela de fora. E eles passaram glitter, maquiagem com glitter nela, colocaram um monte de pisca-pisca ao redor do corpo dela. E lá eles criaram o santuário deles. Então sempre que eles precisavam de algum direcionamento, eles iam lá, onde o corpo dela estava em estado de decomposição super avançado, mas eles iam lá para receber, né, esse guia espiritual dela. E assim eles iam continuar, gente, até que finalmente alguém chamou a polícia. E aqui existem suspeitas de que quem chamou a polícia foi justamente financeiro do grupo espiritual,
porque ele diz que quando ele entrou na casa e viu o corpo dela em decomposição, aquele cheiro fétido, enfim, ele ficou totalmente assustado e ele viu até onde a seita estava indo e que ele já não concordava com nada disso. Então, além dele ter chamado a polícia, ele roubou todo o dinheiro que a seita tinha no banco e desapareceu. Então, no dia 29 de abril de 2021, a polícia foi até a casa da seita e descobriu o corpo da Amy lá. No dia, tinham 7 pessoas no local e todas elas foram presas. Os crimes foram manuseio de cadáver, ocultação de cadáver, várias coisas desse tipo, sabe? Então eles foram presos, mas logo foram soltos também. E, gente, sabe o que é mais incrível? Existem pessoas até hoje, em 2025, que seguem a seita. Continuam seguindo. Quando a polícia entrou na casa e descobriu o corpo da Amy, ela já estava morta há mais de 25 dias. E, além disso, eles não conseguiram nem fazer ali um exame, né, de DNA dela pela digital. Eles tiveram que fazer mesmo pela arcada dentária. E a família reconheceu que sim, era ela. Então os restos mortais dela foram devolvidos para a família, o que deixou, assim, o pessoal da seita muito triste, muito revoltado, porque como ela nem tinha mais ligações com a família dela, eles acharam que isso era algo totalmente errado, que eles tinham que ficar com os restos mortais dela. Esse pessoal, eles se mudaram e acamparam durante muito tempo juntos, assim, continuando a seita. E existe um documentário que é do, se eu não me engano, da HBO, que traz o caso em 3 episódios e os líderes ali junto com a Amy aparecem e até hoje eles acreditam fielmente de que ela não morreu, ela transcendeu e que tudo que ela dizia era verdade, que ela realmente foi ali a líder, a deusa mãe, enfim, então eles ainda veneram, cultuam ela. Essa história me deu muito o que pensar. Assim, ela me bugou bastante, porque como alguém persuasivo pode liderar pessoas ao surto coletivo mesmo, né? E a gente tem tantos desses por aí, esses falsos profetas. Pessoas que realmente acreditam em coisas absurdas. E que tem muita gente que segue mesmo, né? A gente pensa, mas essa pessoa tá louca. Não, às vezes ela só sofreu uma lavagem cerebral mesmo. Mas isso dá muito o que pensar, gente. Esse caso me deixou, assim, estupefata. E aí, qual a opinião de vocês? Me diga o que vocês acham dessas seitas e principalmente dessas que, tipo, são absurdas. Beijo, até o próximo caso.